isso aí, pessoal, tô gravando aqui um episódio dia 30 de março de 2026. Muito bem, estávamos aqui na faculdade, né? Eu estou estudando Direito. Além de contador, estou estudando Direito hoje. Muito bem. Aí, falando sobre casos de violência contra a mulher e etc e tal, a professora apresentou um estudo de que a maioria dos homens que violentam mulheres são vamos dizer, cristãos, né? Protestantes, né? Que na verdade são pseudo-cristãos protestantes, né? Evangélicos, como eles se denominam, né? E isso, né, é um falso conservadorismo, né? É um absurdo, né? O marido agredir a mulher. Mas aí eu fui fazer uma breve opinião, né, sobre isso. O que leva uma pessoa um homem que se diz cristão bater numa mulher e achar que é um cristão, um crente ou o que seja. Muito bem, aí eu falei daquela passagem de Paulo, né? Existe um contexto ali, as traduções estão muito ruins, quando ele diz que o mesmo Paulo que diz que mulher deve ser submissa a um homem, e diz também que um homem deve amar a sua esposa tal qual o Messias amou a igreja, né? Então, ou seja, se o Messias deu a vida pela igreja, né, um homem, por analogia, deveria fazer de tudo pela sua esposa, ok? Aí tudo bem, aí eu explicando isso, veio lá uma pseudo-evangélica que diz que é evangélica, mas que é moderna, então a pessoa já gritando, né, sim, de certa forma descontrolada, dizendo que porque a Torá diz, Moisés diz e etc e tal, né? A Torá diz que é o patriarcado, que a Torá diz que a mulher, quando ela está menstruada, ela está imunda, né? A pessoa falou bem assim, a pessoa é evangélica, né? Então, senhores, olhando isso, a gente entende algumas coisas, né? Escutando essa barbaridade, a gente entende algumas coisas, né? O nível que tá, por isso que eu falo, não é cristianismo, é cristiano lixo, porque a pessoa falar uma barbaridade dessa é lamentável. Aí vai dizer que a Bíblia é machista, que é patriarcal, que como é que é? Torá, Moisés é patriarcal, opressora, que Paulo é opressor, né? Que a Bíblia é arcaica, e vai dizer que é evangélico, né? Moderno. Aí fica difícil, aí você entende o problema que reside eu vou ser educado, desinteligência dos próprios crentes, né? Porque acontece, vamos lá, tradução. A Bíblia diz que a mulher que está menstruada, ela é imunda, ou seja, é uma pessoa que tem que ser excluída. Já sei, o terrível Moisés disse que a mulher que está menstruada, ela tem que ser excluída da sociedade porque ela é imunda, inferior, machista, que o homem é superior, e que daí depois veio o Cristo no Novo Testamento para libertar a mulher, ou sabe-se lá o que passa na cabeça dessa gente, né? Vamos lá, pessoal, vamos entender o que a Torá diz, né? Não é o que o cristiano lixo diz, não. Vamos dizer o que a Torá diz. A mulher menstruada é imunda, quase um ser inferior, pecador. Não é isso, tá? A mulher menstruada entra numa situação que é impureza cerimonial. Ela pecou? Não, ela não pecou, né? Porque a menstruação é natural. O próprio Criador fez a mulher, fez o corpo da mulher. Então não faz sentido uma coisa natural ser pecado. É natural. Porém, a pessoa está em uma condição de impureza cerimonial. Esse conceito se perdeu porque o cristiano lixo, que não sabem nada de Bíblia, né, não entende esse conceito, não tem base. Tudo é base, qualquer ciência é base. Então a palavra do Criador tem que ter base, senão vai sair regurgitando a asneira. Mas então a Bíblia é machista porque diz que a mulher menstruada está impura cerimonialmente. Mas vamos lá, pau que dá em Chico, dá em Francisco, né? Homem, saiu a semente da cópula, o que acontece? Está impuro, igualmente impuro cerimonialmente. Ele pecou? Ele não pecou, meu amigo. Se o homem está lá, a pessoa nova, tem 20 anos de idade,
todos os hormônios lá, a flor da pele trabalhando, a pessoa solteira, né? Acontece que em um determinado momento o corpo vai expelir naturalmente a semente da cópula. A pessoa vai ter ali uma situação ali noturna e acontece, né? Ele pecou? Não, não pecou, foi uma situação natural ali que aconteceu, mas ele está impuro cerimonialmente. O problema do cristiano lixo é esse, cara. Tudo eles pegam, o cara não sabe nada, de nada. Tradução errada, desinteligência natural extrema, fanatismo. Aí pega e sai falando asneira. Não, tudo não é assim, senhores. Existe coisa na Torá, a Torá tem segmentação. Uma coisa é um mandamento, outra coisa é um preceito, outra coisa é um estatuto, outra coisa é um testemunho. O aposto que você não sabe a diferenciar de uma coisa ou outra. Uma coisa de outra. Outra coisa é uma ordenança, outra coisa é um juízo. Ok? São coisas distintas. Mas se a gente não tem base nenhuma de nada e sai falando asneira. Então existe uma coisa chamada Ruká, singular, Rukim no plural. O que é uma Ruká? Rukim. O que é? São os estatutos da Torá. Para que serve esse estatuto? É uma orientação que o Criador dá, que se você cumprir, vai ser um benefício para você mesmo, né? Exemplo, a mulher menstruada está impura, cerimonialmente. Mas, mais do que isso, tem uma questão de higiene ali, tem um contexto ali, né? Naquela época não existia absorvente, não existia farmácia, não existia ampla roupa, o pessoal não tinha tanta roupa como tem hoje, facilidade de comprar roupa, né? Compra roupa na Shopee, chega na tua casa, né? Você tinha, não tinha chuveirinho, não tinha chuveiro elétrico, não tinha banheiro, box de blindex, óbvio, não tinha tanta roupa, não tinha tanto lençol, não tinha tanta fartura de tecido como tem hoje, né? Não existia sequer encanamento. Era ali o jarro de água, muitas vezes o jarro era de barro, porque a pessoa não tinha condição de comprar um jarro de prata, né? Não tinha encanamento, né? Não tinha tanto tecido. E aí? Tá? Não tinha absorvente. E aí, como manter a higiene? Aí que entra o Rukim, estatuto. Tá? Serve para várias coisas. Uma delas é para manter a higiene, para não proliferar doenças no meio do povo. Compreende? Não é que a mulher é impura, daqui a pouco vai dizer que a mulher é maldita, que a mulher vai para o inferno porque ela menstruou. Que loucura! Vamos usar a inteligência, pessoal. Então o homem é a mesma coisa, tá? Se a pessoa é leproso, mas aí veio Jesus, libertou da terrível Torá de Moisés. Não é, o leproso tem que ficar afastado, quarentena. A mesma coisa é o Covid. Então beleza, pega e fica do lado de uma pessoa que está com Covid. Você vai ficar? Né? Você vai ficar? Você tem culhão para ficar? Os crentes aí? Não tem, né? Porque é uma questão de higiene. Está isolando ali para higienizar. O Messias curou o leproso, sim, para mostrar que ele é um Messias, um sinal, para mostrar que ele é um Messias de Deus. Ok? Então, esses estatutos são para manter, você cumprindo os estatutos, você vai se beneficiar disso. Carne de porco, o porco é animal impuro. Mas quem que fez o porco? Foi o Criador. Então o porco, ele não é um pecador, ele não é um animal demoníaco, é uma criatura como qualquer outra, porém é impura para quê? Para o consumo humano. Voltando à questão aqui do homem, né? O sacerdote, por exemplo, se ele tivesse a semente da copa dele saiu, ele não poderia entrar no turno dele. Por quê? Para fazer o serviço. Ele pecou? Não, mas ele está impuro cerimonialmente. Não vai entrar na presença do Criador, que é santo, que é kadosh, que é o ser supremo. Ok? É simples assim, tá? Exceto se a pessoa, adulterou, traiu a mulher, aí ele pecou, mas pelo adultério, né? A semente aí da cópula foi uma consequência da coisa. Mas é isso, senhor, é assim que a coisa funciona. Então a gente tem que largar de ser ignorante, procurar entender o contexto, entender a tradução, que o texto sagrado não foi escrito em português. Ok? O pobre homem, o homem que não era incircunciso é o que será impuro. Mas por quê? Se um homem já não nasce lá com a pele lá no órgão sexual, já nasce assim, então não é pecado. O cara já nasceu desse jeito, né? Mas por quê que é impuro?
Porque ali você, a pessoa que não é circuncidada, né, a diferença, quem foi não circuncidado, como é o meu caso, sabe que tem uma diferença brutal ali de higiene, cara. Tá? Então você que é circuncidado, no banho, você já limpa tudo, você não precisa ter trabalho extra, não acumula impureza. E essas impurezas vão para onde? Da pessoa que não é circuncidada, vão para onde? Essa impureza vai para a bexiga. É por isso que o não circuncidado tem uma chance infinitamente maior de ter um câncer de bexiga. Aí você imagina naquela época, né? Imagina naquela época, não tinha chuveiro elétrico, né? Como é que era para limpar a impureza, né? Então é isso, senhor. A gente precisa entender, largar de ser ignorante. Largar de ser ignorante, ter apreço nas coisas do Criador, não desprezar. Por isso que eu falo, é o cristiano lixo, porque é um lixo, tá? Essa é a realidade, cristiano lixo, tecnicamente horrível, tradução horrível, tá? Só quer saber, não, ó, Torá de Moisés é uma coisa terrível, mas o dízimo é uma maravilha, porque o que tem de gente enriquecendo, roubando os outros, cadê o dízimo do órfão da viúva? Nunca vai. Que tem gente desviando o dízimo e bênção, então, meu Deus, minha nossa, o que tem de gente roubando, né? O que tem de gente na hora da bênção você é tudo teu, é bênção pra lá, bênção pra cá, aí vai lá na Torá, no profeta, né? No dízimo, opa, tá escrito que tem que pagar o dízimo, beleza, mas na hora de obedecer, as outras coisas ninguém quer, tudo, né? Acabou, e por aí vai. Ou seja, é gente ignorante. Então a questão não é essa de ser salvo. Você é salvo pela fé, obviamente, os méritos do Messias. Porque nós, por mais obediente que você seja, o que você busque ser, você sempre vai falhar. Nós somos falhos. Fé no mérito do Messias. Agora, a consequência da fé é a obediência, tá? E o respeito e a reverência às coisas do Criador, né? Agora se despreza, aí vai falar o que não sabe, aí no final das contas é aquela velha história, né? A culpa vai cair sempre em quem? Culpa cai sempre na Bíblia, na Escritura, né? Por causa disso, então, senhores, texto sagrado, texto kadosh, tem que ser analisado com calma, com paciência, o coração aberto, entendeu? Para você poder entender, senão, meu amigo, né? Senão fica difícil, né? Aí voltando à questão do a mulher é impura, é imunda, não é imunda, impuro, mas impuro no sentido cerimonial, e aquilo ali é uma circunstância, né? Aquilo é uma circunstância da situação, né, cara? Então, vamos fazer um comparativo aí, então, para ver o quão arcaico que é a Torá de Moisés. Vai lá na cidade ultra-ortodoxa que tem lá em Israel, Bnei Brak, e ver como é que é a qualidade de vida lá do povo, das mulheres, se elas têm alguma coisa a reclamar, e compara aqui com o Brasil, o Estado Democrático de Direito, que tudo na teoria, está precisando de teoria, mas que nada funciona na prática. Compare feminicídio, homem, grau de satisfação, qualidade de vida da mulher, compare o ultra-ortodoxo lá de Israel com o Estado Democrático de Direito, né, que nada funciona aqui no Brasil. Faça o comparativo, aí vamos ver, né, quais são as mulheres mais satisfeitas, né? Quem bate mulher mais, ou os índices, pega os números aí, os índices, vamos fazer uma avaliação de fatos, né? Não de teorias. Então é isso, senhores, cuidado com o texto sagrado, e esse é o problema. O problema é esse, muita gente que não sabe nada, e todo mundo, engraçado, a parte engraçada que todo mundo sabe mais do que eu, todo mundo sabe mais do que eu, todo mundo fala comigo, todo mundo discute comigo, só eu que não sei nada, rapaz, que coisa assim impressionante, né? Então, pessoal, vou fazer um adendo a esse episódio, né? A gente tá falando sobre questões de puro, impuro, né? Entre aspas, imundo. Então, na primeira parte a gente viu lá que o termo imundo, que é traduzido na Bíblia cristã, ele está errado, né? O termo mais correto é impuro. Sendo que tradução é muito importante a gente frisar. Questões de tradução, principalmente as traduções cristãs. Tradução, às vezes, não é só você traduzir uma palavra, mas é você ter um entendimento e traduzir o conceito. A gente viu na primeira parte desse episódio, tratar de questão, o contexto. Você precisa saber o contexto, muitas vezes, principalmente Paulo, que é o grande explicador, o maior explicador do Messias é Paulo. Só que você precisa entender o que ele está falando, para quem ele está falando,
por que ele está falando e em que circunstâncias ele está falando. Paulo não é um legislador, ele não pode legislar, ele não pode inovar, mas ele pode explicar, e ele explica muito bem. Só que para entender as explicações de Paulo e as dos demais apóstolos, você precisa entender o contexto. Entender o contexto, para que está falando, para quem, para quê, por que está falando, em que circunstância está sendo falado. Agora, voltando à questão lá da Torá, né? O impuro, não é imundo, tá errado, impuro. Mas não é só a palavra impuro, é qual o conceito? Impuro para quê? Impuro cerimonialmente. Por exemplo, sacerdote, se houvesse alguma situação ali que houve derramamento de semente da cópula no dia que é para ele entrar no turno dele, ele não podia entrar, estava impuro cerimonialmente. Porque a pessoa teve contato com o morto. Ah, é pecado? Não, mas ele morreu, parente, amigo, próximo, tem que ser enterrado, tem que ter contato ali com o corpo. Pecou? Não, mas caiu em impureza cerimonial. Ok? Então esse conceito a gente precisa entender, não é só a palavra, trazer o conceito. Ok? Muito bem. Ah, mas vão alegar, né? O cristiano lixo vai alegar, estou no Novo Testamento. Criação de Marcião, né? Lá do tal do Marcião, Novo Testamento, Velho Testamento. O correto é o Tanar, né? A lei, os profetas e os escritos nazarenos, Brit Hadashah, ou Nova Aliança. É o termo Novo Testamento. Essa divisão de livro aí tá horrível, pura heresia inquisitorial, né? Mais uma. Mas enfim, vamos lá. No vulgo Novo Testamento, que é a Nova Aliança, escrito dos nazarenos. Muito importante a gente aprender, não é só nome, é conceito, aprender o certo, tá? Tem esse conceito, ou isso é coisa lá que Moisés inventou da cabeça dele, né? Que o cristianismo é assim, tudo é Moisés, Moisés inventou da cabeça dele, né? Aí veio Jesus para desfazer tudo que Moisés inventou da cabeça dele. Não é nada disso, né? Isso é uma bela heresia inquisitorial. Tá? Então vamos ver se na Nova Aliança temos esse conceito de puro e de impuro. Será que temos? Ou será que, entre aspas, Jesus libertou os cristãos dessa ideia, né, repressiva de que Moisés inventou essa coisa de puro e impuro? Será que é isso? Né? Ou vamos lá, Atos dos Apóstolos, capítulo 15. Muito importante o contexto. Todos os discípulos que andaram com Yahushua HaMashiach, vulgo Jesus de Nazaré, todos eles eram israelitas, galileus, né, chamados de galileus, né, nazarenos, e por aí vai. Muitos fariseus se converteram, essênios se converteram, uma parte deles também, né, se converteram, tornaram-se discípulos, né, do Messias Yahushua. E mesmo após a ressurreição do Messias, 3 anos e meio depois ainda, o Evangelho da Boa Nova foi apregoado somente na terra de Israel, até por volta do apedrejamento ali de Estevão. Depois aí começou Cornélio, sementes a Deus, e por aí vai, depois na Cesareia, e por aí vai. Então as boas novas, né, começaram a ganhar o mundo ali, conforme o Messias ordenou, fazer discípulos nas nações, final de Mateus 28. E surgiu a dúvida, né? Quando viram o trabalho que o apóstolo Paulo estava fazendo e que os gentios recebiam a virtude do Espírito do Santo, né, mesmo sendo incircuncisos, surgiu a dúvida. Ora, vamos circuncisá-los ou não? Surgiu a dúvida. Naturalmente que depois de tantos anos do costume da circuncisão, desde Abraão, que não foi Moisés também que inventou a circuncisão, desde Abraão, o pacto que foi feito com Abraão, surgiu a dúvida: olha, vamos circuncidar os gentios ou não vamos? Era a dúvida. E por orientação do Espírito do Santo, né, Espírito o Santo no caso, a Ruach HaKodesh, por orientação do Eterno, ficou estabelecido que não é necessário circuncidar os gentios. Os judeus continuam.
tá? Tanto é que o próprio Paulo circuncidou Timóteo e fez até voto. Mas o gentio não. Por quê? Porque não é necessário. Ok? Então, senhores, mas ficou convencionado, ficou estabelecido por direcionamento eterno que os gentios, para adentrar na Assembleia / igreja, isto é, para prestar culto, para estar na comunidade dos nazarenos, para prestar culto, para estar na Assembleia prestando culto, para estar na igreja prestando culto. Quando eu falo aqui Assembleia, quando eu falo igreja, estou falando de cristiano lixo, não. Cristiano lixo foi surgir séculos depois. Tá? Para estar em unidade naquilo que o Messias estabeleceu, um só rebanho, um só pastor. Ficou estabelecido 4 pontos essenciais. Mas esses 4 pontos essenciais, uma vez eu vi o R.R. Soares, missionário, falando, só restou 4 coisas do judaísmo, 4 coisas. Nossa, que mentira, que asneira, né? Você vê o nível do cristiano lixo. Um dos caras, que é o R.R. Soares, que é um dos grandes expoentes do cristiano lixo no Brasil e até fora do Brasil, falar uma asneira dessa, não. Só subsistindo 4 coisas do judaísmo. Ué, mas como assim? O Shema Israel, que é o ponto máximo da unicidade do Criador. Amar ao Criador sobre todas as coisas. Marcos 12. E amar o próximo a si mesmo, né? Que são os fundamentos da lei do profeta, que o Messias disse em Marcos 12, foi abolido também. Isso tudo, amar o Criador sobre todas as coisas, amar o próximo a si mesmo, isso tudo talvez o cristão não sabe, isso tudo vem lá da Torá, né? Deuteronômio 6 e 11, e acho que é Levítico, agora me esqueci, me falhou agora, ame o teu próximo como a si mesmo, né? O apóstolo Paulo lá em Efésios 6, honra teu pai e tua mãe para que prolongue seu dia na terra, sendo esse o primeiro do mandamento com promessa. Isso veio de onde? Honrar teu pai e mãe, um judaísmo é mandamento. Então como que só subsistiu 4 coisas do judaísmo? Que coisa absurda. Aí você vê o nível dos caras. Mas enfim, retomando aqui o mérito da coisa, Atos 15, não vamos circuncidar o gentio, não é necessário, porém vamos estabelecer, orientar para eles 4 coisas essenciais. Para quê? Para que eles venham para a Assembleia, para que eles possam prestar culto e esse culto ser aceito pelo Criador, pelo Pai. Por quê? Para que eles estejam em pureza, puro cerimonialmente. O que está em causa aí, está em causa o Shabat, aí não precisa do Shabat. Está em causa comer ou não carne de porco, aboliu tudo, só sobrou 4 coisas do Antigo Testamento. Não é isso. Tá? Tem que entender o contexto, gente. O que está em causa é a pureza cerimonial, porque o gentio é um circunciso. Circunciso não podia entrar no templo, não podia prestar o culto. Tá? Podia até ser um temente ao Criador, mas não. Chegar, trazer essa gente para o convívio, trazer para ser coiguais, co-herdeiro, para ser filhos do Criador, graças ao mérito do Messias, é claro, mas isso é a nova aliança. Trazer os povos para ser coigual, co-herdeiro do reino. Então, ou seja, para que eles sejam puros cerimonialmente, né? Quais foram os 4 requisitos estabelecidos em Atos capítulo 15? Vamos lá, primeiro deles, os 4, não necessariamente nessa ordem. Abstenham-se de quê? Aí vai estar na sua Bíblia possivelmente fornicação, que é o quê? Abster-se da promiscuidade sexual, né? Prostituição, adultério, sexo fora do casamento e por aí vai. Homossexualismo, incesto e todo esse espectro que é muito grande da imoralidade sexual. Abster-se da imoralidade sexual, né? Ou ficar com a mulher, ter relação na fase de menstruação, imoralidade sexual e grave, né? Dentre outros. Aí você precisa conhecer quais são os aspectos em relação à imoralidade sexual. Mas vamos lá, primeiro ponto, abstenha-se da promiscuidade sexual, imoralidade sexual, ou vai estar escrito aí fornicação. Segundo, abstenha-se da carne estrangulada. O que é a carne estrangulada? Sem jorrar o sangue. Por quê? Porque o sangue é a vida da carne. Isso aí é um estabelecimento do Criador. Ou seja,
desde muito tempo, desde muito antes de Moisés, desde os tempos de Noé, até antes, sangue é vida. Você não pode consumir uma carne com sangue, né? Que a gente chama carne estrangulada. Segundo, aí mais um ponto seguinte, que é o terceiro ponto: abstenha-se do sangue. O que isso quer dizer? Próximo ponto é do sangue, né? O uso desrespeitoso do sangue, ou comer sangue, chouriço. Por quê? Porque o sangue é a vida da carne. Então, quem tem a soberania sobre a vida é o Criador. Mas isso pode ser extensivo, né? A abstinência do sangue. Você não vai cometer homicídio, não vai, como eu citei, chouriço, né? Ou tem gente que tem mania de cozinhar as coisas no sangue e por aí vai. Pode doar sangue? Ou é proibido, igual lá fala o Testemunho de Jeová? Pode doar, porque aí você não é um uso desrespeitoso do sangue nesse caso. Aí você está doando vida, você está ajudando a salvar uma pessoa. A pessoa está acidentada, precisa de doar sangue. Você vai deixar a pessoa morrer, né? Então o maior doador de sangue que já existiu foi o próprio Messias, né? Que foi o Cordeiro, né? O sangue do Cordeiro para expiação do nosso pecado, pelo mérito dele. Agora, a gente não tem mérito nenhum, somos pecadores. Porém, não temos méritos para ser salvo. Mas ajudar o próximo é lícito. Não vejo problema nisso, ok? Mas não pode ter o uso de repetor de sangue, como comer sangue, que é uma prática dos gentios, né? E a carne estrangulada também, prática dos gentios, imoralidade sexual, nem se fala. E o quarto ponto, questão dos ídolos, aquilo que é oferecido aos ídolos, que era muito comum, sacrifício, carne, alimento oferecido aos ídolos, né? Se abster, mas mais do que isso também não não é uma coisa, a gente pode estender essa questão para a idolatria em si. Nada que é oferecido aos ídolos, é sacrificado aos ídolos, consagrado a ídolos, não deve tomar nada para si, né? Que era um costume dos pagãos naquela época, né? Ou, de forma mais ampla, afastar da idolatria, que é inadmissível. Então a gente tem esses quatro pontos aí para você. Isso deveria ser ensinado nas igrejas, né? Olha, para prestar culto, para ter o seu culto aceito, para você poder estar aqui em comunhão, em unidade, etc. e tal, esses quatro pontos são são fundamentais. É o mínimo. Para quê? Para que você esteja prestando um culto em pureza cerimonial, para esse culto ser aceito pelo Criador. Ok? Aí você, recapitulando: abstência da promiscuidade sexual, né? Imoralidade sexual. 2, da carne estrangulada. 3, do sangue. E 4, dos ídolos, daquilo que é sacrificado dos ídolos, ou da idolatria como um todo. 4 pontos. Tá? Só que isso diz respeito aqui, é pureza cerimonial, para você estar lá presente, prestando culto na presença do Criador. Okay? Isso não é uma coisa que limita nada mais do vulgo Antigo Testamento, do judaísmo, acabou tudo. Não, mas é a unicidade do Criador. Aliás, que isso que o cristiano lixo também acabou, né? Porque no cristiano lixo ninguém sabe o que é o chamar Israel. Todo mundo é trindade, né? Pagão, né? Eles acabaram até com isso. Mas enfim, diversos pontos. Honrar teu pai e tua mãe continua a mesma coisa. Não pode desonrar teu pai e tua mãe. Amar o próximo como a ti mesmo, já é coisa antiga. Tudo isso você vai continuar. E várias outras coisas. Não está em causa ali. Tem que lembrar do Shabat, as demais festas bíblicas, e etc e tal. Isso não está nem em causa. O que está em causa aí é pureza cerimonial. Então vejam, o mesmo conceito que tem lá na Torá, olha o mesmo conceito aqui, ó, nos Atos dos Apóstolos, capítulo 15. Tá? Então você que é um gentio, entre aspas, o que eles chamam de cristão, né? Você tem que observar isso, cara. Espancando ainda mais esse conceito, né? 1 Coríntios, né? Os cristãos protestantes, né? Vulgo evangélicos, eles têm o hábito eles criaram uma tal de Santa Ceia, que faz uma vez por mês. Onde está na Bíblia ninguém sabe. A única festa
A única solenidade mensal bíblica, uma vez por mês, é a lua nova. Tá? Só que eles criaram porque uma malversação, né, da passagem do memorial do Messias, né? O Messias, durante a ceia de Páscoa, tem vários elementos da ceia de Páscoa. Tá? O convite, a refeição, a bênção sobre as refeições e por aí vai. Isso é uma prática já antiquíssima. Tá? Uma prática do povo hebreu. E ele ali celebrou a ceia com seus discípulos e depois ele instituiu na ceia mais um ponto. Ou seja, a mesma ceia que Moisés celebrou, tá? O Messias celebrou, porém, ele agregou mais um ponto, que é o memorial do Messias, o memorial da sua morte. Isso é o Pêssar, isso é a Páscoa, mas enfim. Então não tem nada de Santa Ceia, isso aí não existe, é uma criação. Eucaristia não existe, é uma criação. Heresia, né? Por assim dizer. Mas enfim. Aí quando lá os evangélicos vão fazer essa tal da Santa Ceia que eles inventaram, tem uma tal de... Aí eles usam um texto, né, para embasar aquilo. E um desses textos muito comum é 1 Coríntios 11, né? Que eles falam, e lá o Paulo explica, mas o Paulo está explicando sobre o memorial do Mashiach, né? O memorial do Messias. Quem come impuro, come para a própria condenação. Aí, mais uma vez, temos o conceito puro, impuro. Quem come impuro, tá? A ceia do Pêssar, quem come impuro, quem faz o memorial do Mashiach estando impuro, come para a própria condenação. Então tem que ter atenção a isso. Então o camarada não pode chegar lá em promiscuidade sexual, que rola solto em igreja protestante, né? Pastor pega a mulher dos outros e por aí vai, uma fanfarra, né? Você não pode estar ali celebrando um memorial do Messias estando em promiscuidade sexual, ou estando com idolatria, por aí vai, etc e tal. Tem que observar, você tem que comer ali a ceia estando em pureza cerimonial. Por quê? Porque, como diz o apóstolo Paulo, quem come impuro, come para a própria condenação. E quem está impuro? Quem não observou os 4 requisitos principais ali. Ok? Esse é o ponto. Impuro cerimonialmente, ok? Impuro cerimonialmente. Então tem que observar essas questões aí. Então, não necessariamente uma impureza é pecado. É igual, voltando ao exemplo aqui do ciclo menstrual da mulher. Acontece. Um homem teve ali uma ereção noturna e saiu ali a semente da cópula. Acontece, às vezes a natureza expelir. Entendeu? O próprio corpo expeliu ali naturalmente. Pecou? A pessoa não pecou, mas caiu em impureza cerimonial. Ou o homem, por algum motivo, faltou uma higiene ali, acabou tendo um corrimento ali na região íntima. Né? Aí, pecou? Não, às vezes foi uma falta, um cuidado ali com a saúde, alguma coisa, alguma bactéria, alguma coisa, mas está em impureza cerimonial. Entendeu? Então, esses conceitos, né, tem que ter base para entender esses conceitos. E onde está a base? Base para tudo é o Pentateuco, cara. Base para tudo. Absolutamente tudo. Aí chega aqui, os caras explicam a Trindade, todo mundo cai na falsa adoração, na idolatria. Porque não tem base, não sabe nem o que eu chamo Israel, nunca ouviu falar. Então, esse conceito que eu expliquei hoje, puro e impuro. O porco. Por que o porco é um animal impuro? É um animal amaldiçoado? O coelho, não. O caranguejo, não. Tá? Impuro para o consumo humano. Por quê? Porque animais que comem fezes, comem restos de outros animais, animais que se lambuzam em cima das próprias fezes, né, na barriga, o cara vai lá, come o toicinho, né? Você está comendo aquilo tudo junto que o próprio animal consumiu. Diferente do boi, que é um animal puro para o consumo humano. Por quê? Porque ele rumina, então ele elimina as toxinas do mato que ele consome nesse processo de ruminar. Então, tudo tem um porquê, tá, senhor? Eu estou explicando aqui hoje o conceito de puro e impuro. Tem aí no vulgo Novo Testamento, Nova Aliança? Tem. Citei 2 textos. Atos 15, 1 Coríntios 11. Tá? E são conceitos que as pessoas não conhecem,
Tá? Os líderes religiosos tão pouco, o negócio deles é cobrar dízimo, não. Acabou o Antigo Testamento. Jesus desfez aquelas coisas que Moisés inventou na cabeça dele, exceto o dízimo. Dízimo tem que dar, obrigatório. Se você não dá, você vai para o inferno pegar fogo 1 milhão de anos. Onde é que está a graça? Né? Salvação não é pela obra, não é pela lei, mas tem que dar o dízimo, senão você não é salvo. Como é que é isso? Como é que funciona? Né, senhor? Sendo que também quando fala em dízimo, eles não entendem o conceito do dízimo, que é amparar o órfão, a viúva, pobre necessitado. O órfão, a viúva, pobre necessitado. E eles nunca dão o dízimo para o órfão, a viúva, pobre necessitado. Muitos pegam e botam no bolso. Né? E vai criando uma casa de comércio para extorquir o povo. Quer dizer, não entende também conceito nenhum, nem do que estão cobrando. E o povo também não sabe nem o que está pagando. E vão à moda, vão-se embora. O império da ignorância. E voltando à questão de tradução, traduzindo como imundo, né? Certo é impuro, questão de tradução, por exemplo, a palavra graça, todo mundo é graça. Ele não sabe nem o que é graça. Essa é a grande realidade. Tá? Mas a palavra hesed no hebraico, que tem lá na vulgo Antigo Testamento, né? No Taná, a palavra hesed, que é graça no hebraico, aparece muito mais vezes em número do que na própria Nova Aliança. Porém, o tradutor cristão, malandramente, o que ele faz? Ele vai lá e não traduz como graça, ele traduz como benignidade, para poder justificar a doutrina dele, a religião dele. Minha religião é a religião da graça, nunca, entendeu? Aí lá na Nova Aliança traduz como graça, mas lá na Primeira Aliança a palavra hesed aparece muito mais vezes. Eles traduzem como benignidade, propositalmente. Outra coisa, palavra eclésia, igreja. Já viu? Nova Aliança tem várias vezes a palavra igreja. Aí na Antiga Aliança não tem a palavra igreja. Será que não tem? Porque se você for na Septuaginta, que é a tradução grega da Antiga Aliança, tem lá várias vezes a palavra eclésia. E por que Testemunho de Jeová, Igreja Evangélica Protestante, não traduz como igreja? Lá, Assembleia, Congregação no Deserto, lá de Moisés, ele não traduz como igreja. Se na Septuaginta está escrito eclésia também. Por quê? Porque é malandragem. Eles traduzem como congregação, assembleia, né? E aqui na Nova Aliança eles traduzem como igreja, mas já está lá, igreja, né? No deserto, Moisés, né? Por quê? Malandragem, para roubar na pena, para justificar as heresias dele. Tá? E algumas coisas a gente até entende. Miriam e Maria. Miriam, irmão de Moisés. Maria. Isso é o mesmo nome. Miriam e Maria é o mesmo nome. Traduzido diferente para poder mudar o personagem. Igual Shaul e Saul. Saulo e rei Saul. É o mesmo nome. É Shaul, o mesmo nome. Tá? E tudo bem, até para diversificar o personagem. Mas e se a gente entrar em tradução, nome do Messias, Josué, é Yehoshua, né? Ou Yahusha no hebraico mais antigo, paleo-hebraico, né? No novo é Yehoshua, né? No inglês eles chamam de Joshua, no português Josué e Jesus na prática é o mesmo nome, ou deveria ser o mesmo nome, no original é o mesmo nome, que seria no hebraico antigo Josué, no hebraico moderno e Yehoshua, e Jesus, entre aspas, e Yeshua, só tira o Rô para abreviação. Tipo assim, José vira Zé, né? José a gente chama aqui de Zé. Mas é o mesmo nome, Yehoshua. É o mesmo nome no hebraico moderno. Tá? Agora, por que no português está Josué e Jesus? Porque daí já virou latim, sabe, sei lá, quinto, sexto nome que a Igreja Católica inventou. Então a gente tem que ter um certo cuidado, pessoal, muitas vezes, porque o texto bíblico que a gente tem hoje, português, está vindo cada vez mais adulterado, as traduções evangélicas estão alterando cada vez mais. Aí tem a tradução do Novo Mundo, Testemunho de Jeová, já é outra, melhor um pouco. Tradução da Igreja Católica, tem a Editora Paulo, tem a Bíblia de Jerusalém, que é a melhor do mundo cristão para mim. Aí já tem a Adventista, já tem a tradução deles, ok? E as traduções diferem entre si. Agora, o português, antes de ser português, lá o que vocês chamam vulgo Antigo Testamento, antes de ser português, foi latim. Então, se é do latim, antes de ser latim, foi grego. Mas o original é em hebraico.
Só que o hebraico bíblico ainda é diferente do hebraico moderno, tá? E mais antigamente ainda tinha o paleo hebraico, ou seja, tem que ser buscar pessoas capacitadas para poder estar traduzindo corretamente. Ou você fazendo um estudo de coração aberto, um estudo sério. Agora, qualquer um fanático pegar a tradução ali em português e mandar a marreta, aí, companheiro, fica difícil. Aí fica muito difícil. Então, fiquem atentos a isso. Então, hoje eu trouxe aqui conceito puro, impuro, como que funciona esse conceito nas escrituras. Um grande abraço.